Querido e amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por mais essa oportunidade de aqui estarmos nessa conversa, nesse bate-papo, onde poderemos estar buscando alguns entendimentos que talvez ainda nos falte para trazermos mais leveza, mais serenidade, mais simplicidade no nosso vivenciar. Sabemos, Mestre Jesus, que os aprendizados se fazem das mais diversas formas e queremos hoje relembrar a Tua presença, trazendo tantos ensinamentos, exemplificando tanto o que é viver em harmonia, o que é estar feliz, independente do que quer que a vida esteja a nos oportunizar, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Que a sua paz, Jesus, nos faça companhia agora e todo sempre. Que assim seja. Boa noite, mais uma vez. Vocês já observaram, já foi colocado para vocês sobre o que a gente vai conversar hoje, né? Então, o tema é Vivendo a Tristeza sem abrir mão da felicidade. Bem, acredito eu que se a gente fizesse uma pausa ao ler esse título, a gente já ficaria um pouco incomodado, né? Porque vivendo a tristeza, quem aqui quer vivenciar tristeza? Acredito que ninguém, né? Mas a tristeza faz parte do vivenciar, faz parte dessa nossa proposta de aqui estarmos nos aprimorando, estarmos buscando crescer, evoluir, aprendendo um pouquinho mais do que seja a vida. E aí a gente tem o conceito de felicidade, que é muito subjetivo, um conceito que cada um teria a sua maneira de definir. Cada um conseguiria trazer uma forma de se identificar possuidor de felicidade ou não. Então, eu tenho como proposta hoje, nessa nossa conversa, que a gente consiga fazer uma definição. É lógico que é para hoje, tá, gente? Não quer dizer que eu estou impondo a vocês que vocês aceitem o que eu estou trazendo e que vocês, a partir de hoje, só pensem em felicidade dessa forma. Mas para o raciocínio que eu estou buscando trazer, eu gostaria que vocês hoje compartilhassem com esse conceito que eu achei que facilita um pouquinho a nossa compreensão e talvez expanda um pouquinho mais também esse nosso entendimento do que seja felicidade. Eu nem vou falar do que está escrito no dicionário, porque quando eu fui olhar, talvez o meu dicionário seja um pouco pobre, ele não me deu muitas informações, ele só falou que era um estado de ser feliz. E aí, para mim, não ajudou muito. Mas aí, buscando melhor conceituar isso, eu encontrei uma definição que, para mim, fez um pouquinho mais de sentido, que é a seguinte, ó: felicidade é um estado constante de contentamento interno, ok? Eu vou repetir, porque aí a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho isso, tá? Então, é um estado, a felicidade é um estado constante de contentamento interno, ok? Bem, se é um estado constante, a gente já sabe que a felicidade não se trata de uma emoção. Vocês viram emoção, definição de emoção, de sentimento, eu acho que isso deve estar bem claro para vocês, né? Então, felicidade não é uma emoção. E felicidade também não é um sentimento.
Felicidade é um estado de espírito, certo? E assim sendo, esse estado de espírito, ele pode ser construído por nós. Eu tenho a opção de me reconhecer feliz ou não. E essa felicidade, como esse conceito que foi trazido, independe do que está acontecendo ao meu redor, independe do que acontece no meu externo. As circunstâncias pelas quais eu estou vivenciando, elas não deveriam, olha bem o que eu estou falando, elas não deveriam alterar este meu estado de felicidade. O que seria esse contentamento? Contentar-se de uma maneira um pouco equivocada nos dá a ilusão de que, eu me contento com isso. Não, não é esse o significado. Não é o significado de você simplesmente aceitar algo porque você nada pode fazer. Contentamento, ele tem a ver com o estado de estar contente, mas um estado de estar contente no sentido de ter prazer. Então, eu tenho prazer em estar vivenciando a minha vida. E a vida que eu estou vivenciando nem sempre é aquela que eu idealizo. Mas isso não quer dizer que, por ela não ser a que eu idealizo, eu não possa ver nesta minha vida esse estado de contentamento e me sentir feliz. Estão acompanhando o raciocínio? Ok. Então, se eu tenho como me manter num estado de contentamento, eu preciso, primeiramente, me conhecer um pouquinho melhor. Porque se eu me conheço um pouquinho melhor, eu sei aquilo que me faz ficar alegre, aquilo que me entristece, aquilo que me aborrece, aquilo que me chateia. Todas essas questões nos levam a achar que nós estamos infelizes, que seria o estado contrário ao de estar feliz, deixando de ter felicidade. Só que nós nos prendemos muito a uma ideia um pouco ilusória do que seja felicidade. E nessa questão de não ter essa definição muito clara do que essa felicidade seja, nós vamos buscando sempre ter mais alguma coisa. Para estar feliz, eu preciso ter. Quando, na verdade, para estar feliz, eu preciso ser. E não ter. Porque eu posso ter de tudo. Pode não me faltar nada que, por exemplo, o dinheiro compre. E ainda assim, eu não estar feliz. Vocês conhecem pessoas nesse estado? Que você olha e pensa assim, nossa, essa pessoa tem de tudo. Ela é bonita, ela é inteligente, ela é bem-sucedida, ela tem uma família linda, ela mora numa linda casa, ela tem um lindo emprego. Mas eu não posso achar que tudo isso que ela tem seja garantia de que ela seja feliz. Da mesma forma que eu não posso também dizer que aquela pessoa que, na minha observação, tem a necessidade de diversas coisas, ela não tem como, por exemplo, ela mora num lugar muito precário, um lugar que nem tem, vamos dizer assim, o mínimo de sanidade básica, sabe? Conforto, ela não tem recursos nem para ter uma boa alimentação, é tudo muito precário. Aí eu digo, nossa, essa pessoa é muito infeliz.
E aí, se eu tiver os olhos de ver, como dizia Jesus, e quiser enxergar, eu posso presenciar a vida dessa pessoa e ver nela esse contentamento em estar viva. Porque, embora ela tenha algumas dificuldades a serem vencidas, ela tem a alegria de viver. Ela tem a gratidão de estar vivenciando essa única e importantíssima oportunidade de vivenciar a vida. Então, se eu não me conhecer bem, eu posso me deixar influenciar por esses conceitos pré-concebidos do que seja felicidade. Então, num erro muito recorrente que nós cometemos de nos compararmos, poderíamos dizer: como eu posso ser feliz? Eu não tenho. Aí eu não tenho um bom emprego, eu não tenho conforto, eu não tenho um bom carro, eu não tenho saúde, eu não tenho uma família que me ame, que me respeite, eu não tenho. Ou eu posso olhar de uma outra forma e, não enxergando o que eu tenho, ignorar. Porque quando eu olho apenas o que me falta, a única sensação que eu vou sentir é de infelicidade. Porque está me faltando algo. É lógico que eu vou ter inúmeros motivos para me sentir triste, aborrecido, insatisfeito. Principalmente se nós pararmos para pensar em tudo que vem ocorrendo ultimamente, né? Quantos aqui não vivenciaram uma situação de ente querido que teve doença, que veio a falecer, que você ficou distante por não poder aproximar-se em questão de se prevenir para não ter um adoecimento? Isso é motivo de se ficar triste. Não digo que não, com certeza é. Mas, por outro lado, eu posso olhar tudo aquilo que eu tenho e não o que me falta. Me falta a companhia de quem eu amo, me falta, de repente, ter, vamos dizer, um carro melhor, mas eu tenho um que anda e que funciona. Me falta ter aquela casa dos meus sonhos, mas eu não passo desprotegido, sem abrigo. Eu não tenho, de repente, a saúde que eu gostaria, mas eu consigo, com a saúde que eu tenho hoje, continuar a trabalhar, continuar a ter uma vida tranquila, vamos dizer assim, né? Ou com algumas dificuldades, mas que eu ainda assim consigo vivenciá-la. Então, quando eu falei que eu preciso me conhecer melhor, é para que eu tenha essa clareza. O que é felicidade para mim? Porque se o meu conceito de felicidade estiver se apoiando em tudo aquilo que eu vejo nas mídias, daquelas pessoas que postam uma viagem que eu nunca me imaginei fazendo, ou numa situação que é fora da minha realidade, eu jamais vou me enxergar feliz, porque essa felicidade, ela vai estar sempre distante de mim. E essa felicidade que eu estou buscando conceituar com vocês agora, é para trazê-la mais próximo de nós. Esse conceito que eu dei de que é um estado constante de contentamento interno,
dá a nós a facilidade ou a simplicidade de encarar a felicidade como algo que depende apenas de mim, que não depende do outro. Quando, na verdade, é isso mesmo que acontece. Ninguém tem, por obrigação, fazer o outro feliz. E mesmo que tentasse, talvez não conseguisse. Porque eu nunca vou conseguir fazer com que alguém adivinhe os meus desejos, os meus sonhos, e os realize sem que eu os declare. Às vezes a gente até quer isso, né? Que alguém adivinhe que presente eu quero ganhar, que elogio que eu estou merecendo receber. E essas questões a gente acaba colocando a felicidade fora de nós. E é disso que eu estou falando, de trazer essa felicidade para dentro de nós, no reconhecimento de tudo aquilo que nós já possuímos, reconhecendo que existe sim dificuldades, porque, convenhamos, se nós estamos ainda vivenciando num planeta que não saiu ainda de prova e expiações, que está se direcionando para o planeta de regeneração, daria para não existir situações de tristeza? Pode falar, Léo. Porque eu acho que o Fred levantou a mão e você não viu, aí eu estou servindo de apoio. Eu estou servindo de apoio do Fred. Eu mudei a tela aqui para enxergar menos pessoas, e aí ele não apareceu para mim aqui. Então tá bom, mas ele tem perguntas. Ele tem que falar alguma coisa para aparecer. Então fala aí, Frederico. Desculpa. Bom, vamos lá. Temos uma pergunta aqui, olha só. Felicidade tem conexão com paz interior. Então, felicidade é ser otimista? Paz interior, com certeza. Agora, a questão de ser otimista, ela faz parte de um conceito um pouquinho, que precisa um pouquinho mais de entendimento. Porque eu posso ser otimista em questões que não me beneficiam. E aí, de repente, eu estou trabalhando como meu próprio inimigo. Sabe como? Deixa eu ver se eu... vamos ver se eu consigo responder trazendo um outro conceito de felicidade que vai somar esse que eu trouxe e que eu peguei no Livro dos Espíritos, tá? A questão é a 922, depois vocês dão uma olhada. Foi perguntado a Kardec como poderia se ter uma ideia de felicidade que fosse mais comum a todos os homens. Porque, como a gente sabe, cada um tem a sua ideia de felicidade, né? Eu, para ser feliz, preciso disso, fulano precisa daquilo. Então, foi perguntado aos espíritos isso, e eles trouxeram uma informação da seguinte forma, que para a vida material, a felicidade seria a posse do necessário. E para a vida moral, seria a consciência tranquila e a fé no futuro. Dentro dessa pergunta, a gente pode responder, então, o seguinte: se eu tenho consciência das minhas necessidades, eu vou ter a minha consciência tranquila se eu mantiver ela em paz. Faz sentido? Da mesma forma que o otimismo, ele sempre diz respeito a um futuro, algo que eu quero que venha acontecer. Então, eu sou otimista esperando o quê? Um futuro melhor, que é a fé no futuro que os espíritos trouxeram através de Kardec para a gente.
Então, é exatamente isso. Sim, eu estar buscando essa paz interior, ela vai, sim, me direcionar para essa felicidade. Desde que essa paz interior, ela me traga essa consciência das minhas reais necessidades. E que eu também tenha essa fé no futuro, com pensamentos de otimismo. Ok? Pode falar, Fred. Posso perguntar? Tem mais duas, por enquanto. Podem aparecer mais. A próxima pergunta é a seguinte: por que temos a tendência de valorizar mais o que entristece do que aquilo que poderia ser objeto de gratidão ou alegria? Por quê? Porque nós ainda não temos claro para nós quem realmente somos e o que aqui estamos a fazer. Porque o que acontece? Se eu tivesse para mim muito claro e muito certo de que eu sou filha de Deus, um pai de amor e de bondade, certo? Ele me criou e ele comigo sempre está. Se eu assim acreditasse, nenhuma outra situação me afetaria. Porque eu acreditaria que esse meu pai, que é todo amor, que é todo bondade, que é toda justiça, só deixaria chegar até mim aquilo que realmente eu necessitasse para o meu aprimoramento, para o meu aprendizado, para o meu crescimento. Ok? Aí, o que acontece? Eu esqueço o que eu vim fazer aqui. Eu vim aqui aprender aquilo que eu ainda não sei. E o que eu ainda não sei? Eu ainda não sei quem eu verdadeiramente sou. Então, tudo aquilo que me acontece me atinge de uma tal maneira que me afeta, porque eu desconsidero qual é a proposta maior. Eu esqueço que eu estou aqui em caráter de aprendizado. E quando eu tenho uma questão que me entristece, um acontecimento que me aborrece, alguma coisa desse tipo, eu enxergo isso como uma punição, como um castigo, quando, na verdade, isso é sempre um motivador para que eu saia da minha zona de conforto e comece a buscar outras maneiras de vivenciar a vida. Essa é a questão. Eu estaria muito mais equilibrado e em harmonia se eu soubesse ser grato, principalmente dessas coisas que me chegam e que me testam. Porque foi para isso que eu vim, para aprender. E o aprendizado se dá desta forma. Eu vou vivenciando aquilo que eu ainda não sei, aquilo que eu não domino, e com isso eu vou aprendendo. Ok? Pode falar, Fred. Bom, vamos lá, então. Mais outra perguntinha. Então, podemos nos sentir infelizes por estarmos buscando a felicidade nos locais errados, por não enxergarmos o que deveria ser importante para nós? Eu não preciso... Eu vou falar nunca, mas vou colocar esse nunca entre aspas, porque parece que é algo que seja tão simples de ser feito. Mas, de verdade, infeliz, eu não deveria me sentir nunca. Porque eu não preciso me sentir infeliz se eu reconheço que eu estou aprendendo as coisas, que eu não sei tudo. Então, por que eu vou ficar infeliz se aquilo que eu estou vivenciando eu ainda não sei? Eu deveria ficar feliz, porque eu só vou aprender se eu tiver contato com as coisas que eu ainda não sei. Não é assim que acontece quando a gente está na escola? Uhum. Se eu for para a escola para aprender o que eu já sei, de nada me vale. Eu vou sair e entrar da mesma forma.
eu busco aprender, mas eu não preciso ficar infeliz. Por que eu vou ficar infeliz? Porque eu ainda não sei determinada coisa. Eu posso, sim, às vezes me entristecer. Poxa, eu achei que eu já soubesse fazer isso. Pô, não sei, então vamos ver. O que falta aprender? É trazer essa clareza de raciocínio. Porque o que nos falta é justamente isso, essa percepção de como nós estamos e o que nós estamos fazendo com o que nos chega. Se eu rejeitar tudo aquilo que me aborrece, tudo aquilo que me insatisfaz, tudo aquilo que me traz incômodo, eu vou ficar na mesmice. Eu não vou, porque eu vou querer continuar confortavelmente onde eu estou. Eu não quero que fulano participe da minha vida porque ele é muito chato, ele é muito inconveniente, ou ele é muito, sei lá, irritante. Mas são essas pessoas na nossa vida que nos fazem crescer. São essas situações não tão agradáveis que nos fazem enxergar aquilo que nós ainda não sabemos. Pode falar, Fred. Você tá no mudo, Fred. Perdão, gente, desculpa. Mais uma perguntinha, tá bom? Tristeza e culpa caminham juntas? Vamos pensar assim. Quando vocês têm uma emoção, e essa emoção ela é intensificada, se tornando um sentimento, é o caso da culpa. Eu tenho uma emoção, vamos dizer assim, eu percebo que eu fiz algo equivocadamente, certo? Eu poderia, só nessa percepção, me responsabilizar pelo que eu fiz e já buscar uma solução para que aquilo se resolvesse e eu aprendesse a fazer de uma maneira diferente. Só que o que acontece? Eu percebo que me equivoquei e, ao me equivocar, eu trago para mim um sentimento de arrependimento, mas um arrependimento de quem se diz incapaz. E esse sentimento de ser incapaz me impossibilita de eu ver uma nova forma de fazer, de sair dessa situação. E aí eu trago a culpa. A culpa vai me trazer esse sentimento de tristeza, porque eu estou escolhendo me manter nisso. Eu não estou expandindo o meu olhar para perceber que aquilo que eu fiz por não saber. Quando eu me equivoco, quando eu me engano, quando eu erro, dificilmente, eu não vou falar nunca, dificilmente eu estou fazendo isso propositalmente. Então, se eu errei, se eu me equivoquei, se eu fiz algo que não foi agradável, o que eu tenho que fazer? Agir diferente. Sanar a questão. Se teve alguém que eu prejudiquei, tentar amenizar o prejuízo que eu tenha dado, o sentimento ruim que eu possa ter direcionado a pessoa. Tudo isso aí é uma questão de raciocínio. A tristeza se instala por eu não fazer nada e ficar parado na culpa. A culpa me deixa estacionado. Numa situação até confortável, porque, eu sou culpado, puxa, eu errei, e aí, poxa, né? O que eu posso fazer? Já foi, né? Mas se eu não enxergar que depende de mim sair dessa situação e fazer diferente, eu vou permanecer ali. Ok? Tem mais perguntas? Por enquanto, sem pergunta. Ok. Foi bom trazer essa questão da culpa, porque
às vezes, a gente opta por dar tanta importância a determinadas ações nossas e nós não lembramos que o nosso caminhar, ele é um caminhar rumo à perfeição, rumo à evolução. Isso significa que são passos e mais passos que eu vou dar. E nesse percurso, eu vou, sim, tropeçar, cair, ter que levantar e continuar a caminhar. Se eu ficar choramingando porque eu tropecei, porque eu caí, eu só vou estar atrasando esse meu processo. Só isso. Porque, querendo ou não, o nosso destino é crescer, o nosso destino é evoluir. Talvez a gente não alcance a felicidade plena enquanto este momento planetário. Mas isso não quer dizer que eu não possa ser feliz dentro daquilo que eu já me proponho a fazer conscientemente, entendendo qual é essa proposta de eu aqui estar, entendendo que esse processo de crescimento, ele é uma oportunidade, é uma dádiva divina. E que as questões, os momentos difíceis, os momentos de tristeza que me chegam, eles vão me auxiliar a me conhecer melhor, a entender melhor a vida, a trazer para mim uma reflexão sobre como eu estou atuando nas situações, sabe? Às vezes a gente começa a fazer muita coisa de um modo assim muito de bons resultados, vamos dizer assim, que a gente esquece que a gente não sabe tudo. E aí a gente, de certa forma, já vi, Fred, de certa forma a gente começa a achar que a gente não tem mais nada a aprender, que é onde a gente escorrega, porque aí a gente despreza ou desconsidera aquele que está caminhando do lado e que tem sempre algum ensinamento a trazer. Então, nos falta humildade, nos falta um pouquinho mais de discernimento das coisas. Entendem? Pode falar, Fred. Olha a perguntinha. A tristeza é inerente a todos nós, certo? Então, o nosso desafio é aprender a sentir a tristeza e não permanecer nela. A tristeza, ela é um sentimento, ok? Fruto de uma emoção. Eu posso estar triste sem deixar de ser feliz. Conseguem entender isso? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Deixa eu ver se eu dou um exemplo. Eu sou uma pessoa feliz, mas eu posso estar vivenciando um momento de tristeza, ok? Então, vamos dizer que eu sou uma pessoa feliz e eu estou em um velório, ok? Se eu estou num velório, significa dizer que alguém querido, alguém que eu tenho um carinho, fez a passagem. Eu não vou ficar triste? Sim, eu vou ficar triste. E eu devo aproveitar plenamente esse meu momento de tristeza, para que eu valorize o que foi a existência dessa pessoa na minha vida, para que eu dê a importância verdadeira dela, porque existe uma dor, e essa dor não pode ser ignorada. Eu só não preciso transformar essa dor num sofrimento,
Porque se essa dor se transformar num sofrimento, eu posso me deixar abater e entrar num estado de infelicidade, esquecendo quem eu verdadeiramente poderia estar, que é esse ser feliz. Ok? Pode falar. Bom, olha só, eu acho que você já respondeu, mas vamos lá. E existe valor na tristeza? Associando a isso aí, já compreendi que certas situações passamos para crescimento. Porém, a situação da perda da pessoa que amamos é um aprendizado trabalhoso, nos causa tristeza sempre. É do ser humano? Então, qual o valor da tristeza? Se a gente perde um ente querido que ama, é do ser humano sentir essa tristeza? Eu acho que dá para juntar essas duas. Com certeza é do ser humano. Porque se eu não sinto tristeza no momento de perda, de afastamento de um amigo, de um amor, significa que eu não valorizei esse ser na minha vida. Significa que eu estou indiferente a ele. Se assim for, se eu não for tocada por uma perda desse tipo, significa que não fez diferença essa pessoa na minha vida. Só que eu preciso expandir um pouquinho mais esse meu olhar. E quando eu falo expandir, eu digo nesse entendimento nosso de que nós temos a oportunidade de estarmos vivenciando inúmeras vidas. Todos que aqui estão, acredito eu, compreendem o que seria uma vida acreditando na reencarnação. Ah, então se eu acredito na reencarnação, eu não vou sentir a perda de ninguém, porque eu sei que ele não morreu, não é? Ele não morreu, ele só está ali um pouquinho distante, eu não estou vendo. Gente, que bom seria se a gente já estivesse nesse grau de entendimento. Só que isso ainda não é uma verdade para nós. Então, por que eu vou me cobrar, fazer de uma forma, se isso ainda não é verdadeiro em mim? Então, eu vou sentir, sim, eu vou sentir tristeza, eu vou sentir dor, eu vou ficar em luto. E isso é do ser humano. E vai continuar a ser assim até que eu tenha como verdade esse entendimento meu dessa vida eterna. Porque nós falamos disso, mas nós não estamos o tempo todo entendendo a vida dessa forma. Não é o tempo todo que eu falo, ai, nossa, minha mãe faleceu a nada, ela está ali, está me ouvindo, estou falando com ela. Não, não é assim. Não é dessa forma. Então, eu preciso entender que a tristeza vai fazer parte da minha vida, mas eu só preciso fazer com que ela me auxilie no meu processo. Não que ela me entrave, ou me trave, acho que é melhor falar me trave, porque se ela me trava, eu deixo de fora todas as outras coisas, inclusive a gratidão por ter vivenciado uma experiência, uma vida em companhia daquela pessoa. Tudo é importante se eu souber dar o devido valor. Pode falar, Fred. Olha só, então, a palavra aprender está associada com a felicidade. O nosso aprendizado significa que estamos aptos para sermos felizes. Quer que eu repita? Pode repetir, mas eu acho que eu entendi. Então, a palavra aprender está associada com a felicidade. Nosso aprendizado significa que estamos aptos para sermos felizes. Nós só não estamos
verdadeiramente felizes porque nós criamos a nossa infelicidade. Se eu achar que eu devo ficar triste e infeliz porque alguém me dirigiu uma palavra ofensiva, eu vou ficar, não vou? Fulano não poderia ter falado aquilo para mim, e ele falou. Aí eu escolho ficar triste e ficar até infeliz, porque a opinião daquela pessoa é importante para mim. E eu posso escolher ficar infeliz. É uma escolha que eu faço. Quando a gente pensa em aprendizado, significa dizer que eu devo estar aberto para aquilo que a vida está me trazendo. Porque os momentos de dificuldade, eles vão me fazer compreender tudo aquilo que eu ainda tenho a me trabalhar. E os momentos felizes, eles me servem para que eu possa estar em gratidão. Sabe? Então, esses momentos, eles vão estar se misturando o tempo todo. Aí eu posso me entristecer profundamente pela perda de um ente querido, ou eu posso me entristecer, como é natural, mas também ser grato por tudo que eu, por exemplo, aprendi com aquela pessoa, por tudo que aquela pessoa me ofereceu de maravilhoso, de interessante, partilhando comigo a vida. Eu posso escolher isso. Eu posso escolher sofrer porque eu não tenho mais aquela pessoa na minha vida, ou ser grata por todo o tempo que aquela pessoa vivenciou comigo. Mas aí é uma coisa muito complicada para ser feita. Eu não disse que é tão simples, eu também não disse que é fácil. Mas é uma maneira de expandir o entendimento e ampliar essa maneira de encarar a vida. Ok? Tem mais perguntas, Fred? Temos 3. 3 não, 4. Mas uma nem é pergunta, eu acho que é uma contribuição. Acho que o valor da tristeza é o aprendizado, até mesmo a valorização de alguma situação ou até mesmo do que passou, de aprender o que deixei de fazer ou valorizar. Isso é uma contribuição, acho. Se você quiser comentar alguma coisa. Tudo que a vida nos oportuniza é aprendizado. E esse aprendizado, ele pode vir com tristeza ou alegrias. Nós é que precisamos saber o que nós queremos fazer com tudo que nos chega. Se eu quero me manter num estado de felicidade, independente da tristeza me visitar, eu posso optar por não ficar infeliz e permanecer feliz, muito embora tenha momentos de tristeza. Ok? Então, o meu aprendizado se dá por aquilo que eu me permito receber e compreender do que a vida me traz. Pode falar. Posso perguntar? Olha só, vamos lá. Tem mais 3 perguntinhas por enquanto. Uma palestra muito perguntada, muito bom, muito interessante. Os espíritos também sentem a perda das pessoas que ficam? Com certeza. O fato de nós mudarmos apenas de localização, deixarmos o plano material e irmos para o plano espiritual, não nos modifica a ponto de nós deixarmos de ter os mesmos sentimentos, as mesmas necessidades, de sentirmos falta um dos outros. Talvez o que nos auxilie no plano espiritual é a compreensão um pouquinho mais ampliada das coisas, porque nós não estamos tão
apegados à matéria. Mas isso não ocorre de imediato, né? Isso requer um tempo em que nós vamos estar vivenciando no plano espiritual e percebendo essa caminhada, esse novo trilhar de caminho que nós estamos nos oportunizando, ok? Peraí, tem outra perguntinha. Poderia afirmar que sem a tristeza não daríamos valor à felicidade? É uma afirmação para esse momento atual nosso, tá? Não significa dizer que nós vamos estar sempre dependendo da tristeza para estar valorizando determinada coisa. Não, mas neste momento, sim, porque nós ainda precisamos de algumas emoções mais... Lembra que houve uma pergunta em que foi dito em que os sentimentos mais... não lembro agora qual foi a palavra que foi usada, mas esses sentimentos que nos remetem mais à tristeza, eles têm um significado maior para nós? É porque hoje nós estamos ainda compreendendo dessa forma, mas essa compreensão, ela vai ter também um processo evolutivo, e eu não vou precisar mais ter momentos de tristeza para adquirir aprendizado e muito menos para valorizar as experiências que eu estou vivenciando, ok? Outra perguntinha. O que pensar de pessoas que têm muitas atitudes equivocadas e se dizem infelizes o tempo todo e não enxergam que sua tristeza vem dessas atitudes, continuam culpando o mundo e se consideram de má sorte? Então, essa questão, ela mostra e fala muito sobre o nosso autoconhecimento, né? Eu tenho a opção de me responsabilizar pelo que acontece na minha vida ou não. Só que quando eu não me responsabilizo por aquilo que acontece na minha vida, significa dizer que eu estou deixando o externo ditar tudo aquilo que eu vou estar vivenciando. Por quê? Porque eu não conheço o meu interior. Eu não reconheço a minha capacidade. Porque se eu me deixo influenciar por tudo que acontece no meu externo, significa que o meu interno, ele está adormecido. Enquanto eu não acordar para essa responsabilidade que me cabe, de me fazer atuante na minha vida, tendo escolhas mais conscientes, eu vou estar vivenciando desta forma. Eu posso enxergar alguém vivenciando assim e tentar fazer algo para auxiliar. Isso significa que eu vou conseguir? Não, se não for o momento dessa pessoa ainda. Porque ela vai continuar a fazer as escolhas de acordo com o que ela entende ser as suas reais necessidades. Se hoje ela necessita ainda culpar o outro por tudo que dá errado na vida dela, ela vai ainda continuar fazendo isso. Mas ela acorda um dia, assim como todos nós acordamos para muita coisa que a gente já fez. Para a gente, quando a gente para pensar no passado, a gente vai recordando. Nossa, quanto tempo que eu fiquei fazendo isso, agora eu entendo que eu já poderia ter feito diferente. Mas esse despertar é cada um ao seu tempo, né? Posso fazer outra pergunta? Pode. Então vamos lá. Quando você diz que escolhemos sofrer, como funciona? Pois às vezes não percebemos que fazemos isso. Como trabalhar para eu acho que é desfazermos isso ou não fazermos isso? Quando eu digo que a gente escolhe sofrer, significa dizer que nós estamos nos distanciando das leis divinas. Eu não conheço as leis divinas. Todos conhecem. Essas leis estão grafadas em nós. Nós podemos fingir
fingir que não sabemos, mas toda vez que nós fazemos algo que vai numa direção oposta, no caminho não tão reto, ela tem consequências. E essas consequências, elas vão nos trazer sofrimento, dor, infelicidade, tristeza, tudo isso que a gente diz que não quer. É desta forma que eu digo que nós estamos construindo a nossa infelicidade, pela nossa falta de atenção, pela nossa falta de posicionamento. Se as minhas atitudes não estão coerentes com aquilo que realmente eu acredito, que eu sei ser o melhor, significa dizer que eu estou deixando que as coisas aconteçam ao acaso, e desta forma eu vou estar, sim, criando para mim as consequências inevitáveis de dor, de sofrimento, de tristezas e tudo mais, né? Olha só, essa pergunta é interessante. Mesmo uma pessoa religiosa pode responsabilizar outro ou outra, uma pessoa já velha, de mais de 80 anos? O que muda? Só a faixa etária? Eu não entendo. A gente vai aprender as coisas no momento certo. E, às vezes, é muito mais cômodo eu ter alguém para culpar daquilo que não está bom na minha vida do que eu me responsabilizar. E aí independe qual é a minha crença, qual é a minha idade. É simplesmente aquilo que eu não quero dar conta, não quero ter que assumir isso. É mais fácil. O fato de eu ter vivenciado um período não significa que eu já adquiri os aprendizados que eu necessitava, né? Eles vão chegar quando eu assim o permitir. Certo? É até engraçado. Por enquanto, quando a gente pensa sem mais assim, perguntas. Né? Desculpa. Porque às vezes a gente se comporta como uma criança, né? Uma criança, ela, por exemplo, ela tem um brinquedo que ela adora, um brinquedo que é, assim, a coisa que ela mais ama. E esse brinquedo se quebra. E para ela é o fim do mundo. É uma tristeza, é uma coisa assim insuperável. E nós, adultos, olhamos isso e não conseguimos entender por que sofrer tanto por algo tão insignificante, não é assim? Nós somos vistos da mesma forma por todos aqueles que já estão um pouquinho mais à frente. Essas crianças que estão insatisfeitas porque tiveram um brinquedo quebrado, porque não conseguiram aquilo que desejavam, porque esperam ter determinada coisa para ficarem bem. Quando estar bem independe do que se tem. Estar bem é uma escolha. Eu quero estar feliz. E para estar feliz, eu só preciso reconhecer quem eu sou. E quem eu verdadeiramente sou. Um filho de Deus, rico em capacidade, em potencial, em oportunidades. Sem exceção, todos nós assim somos. Então, não me importa, porque muitas das nossas questões, elas às vezes são questões que nós mesmos escolhemos para nós, nessa existência, vivenciá-las. Tipo assim, poxa, o outro tem tudo e eu não tenho nada. Por que que um pai de bondade e de amor ia dar tudo para um e nada para o outro? Tem alguma coisa errada aí, não tem? Então, ele não é justo, muito menos bom. Então, se a gente não ampliar esse nosso raciocínio, e aí a gente vai
continuar errando nessa comparação, porque a gente olha só o que está acontecendo neste momento, o presente, e a gente não sabe o porquê de tudo isso. Muitas vezes eu estou numa situação que eu implorei para estar, porque eu sabia da minha necessidade de vivenciar uma experiência desse tipo. Ah, mas aí eu esqueci, aí não... Tudo bem, você pode até alegar que você não sabe. Você pode até dizer que isso não te ajuda em nada. Mas se eu volto a pensar com um raciocínio de quem confia na bondade e no amor desse Pai, eu tenho que expandir esse meu raciocínio, entendendo que deve existir uma proposta maior para que eu esteja vivenciando essa situação. Que não pode ser de castigo, nem pode ser de sofrimento, porque esse Pai é só de bondade. Então, se a gente não começar a se enxergar atuando nesse processo todo, a gente vai sempre estar se colocando como vítima. Sabe? Aquela que, poxa vida, para mim nada dá certo. Poxa vida, eu não alcanço aquilo que eu quero. E olhando para o vizinho e achando que o outro não merecia e tem. Não dá valor e tem. Não dá para eu olhar para o outro e entender o meu processo. O meu processo é meu, é único. E eu escolho vivenciar esse meu processo de uma maneira feliz ou infeliz. Eu escolho. Pode falar, Fred. Pergunta: pessoas que estão sempre tristes morrem mais rápido? Porque, no fundo, parecem já ser doentes da alma. A pergunta e depois uma afirmação que enviaram. Olha, a tristeza, ela tem, além da questão energética da coisa, ela tem fatores que atuam verdadeiramente no corpo físico. Um corpo físico que não é bem nutrido com sentimentos de alegria, de gratidão, de entusiasmo, ele definha, ok? Ele sente essa falta. Porque o nosso organismo, ele é uma energia que precisa trabalhar para estar em movimento e fazer as suas transformações. Se eu não dou a esse corpo condições dele fazer este movimento, porque quando eu estou na energia da tristeza, eu não tenho como movimentar adequadamente esse corpo. Então, sim, se eu levar em conta só esse aspecto da parte física, eu vou sim estar, de alguma forma, antecipando, né, a vida útil do meu corpo, vamos dizer assim, né? Ok? Mais uma. Essa direta. E a tristeza oriunda da depressão? Na verdade, uma coisa tá muito ligada. A tristeza, ela começa de uma maneira até imperceptível, sabe? Você se entristece por algo e nem dá muita atenção para isso. Só que essa sua falta de atenção vai fazendo com que essa tristeza ela tome um aspecto mais profundo. E esse aspecto mais profundo, porque, por exemplo, fiquei triste porque terminei um relacionamento. Ok, era uma coisa bem pontual, certo? Então, eu terminei esse relacionamento, me entristeci. Ok, poderia ter ficado só nisso.
Ah, esse relacionamento não deu certo, mas daqui para frente, quem sabe aparece um outro e vai ficar tudo bem. Ok, mas se eu insisto em olhar que esse relacionamento que não deu certo, que me entristeceu, foi porque eu não sou boa o suficiente, eu não tenho qualidades, ou como é que a gente fala? Ai, me fugiu a palavra. Eu não tenho maneiras de estar. Gente, tem uma palavra para isso, mas não estou lembrando agora. Não tenho como ter atrativos. Eu sou uma pessoa. Eu começo a trazer só, enumerar apenas coisas não valorosas em mim. Ah, nesse relacionamento, é porque eu sou muito ciumenta, é porque eu sou muito implicante, ou porque eu sou muito relaxada, eu sou muito isso, muito aquilo. Então, você vai intensificando e aprofundando essa tristeza na sua maneira de se enxergar. E aí você acaba trazendo a depressão, porque nada mais faz sentido. Então, você já não se enxerga bem como profissional, como amiga, como pessoa, como nada. Então, essa questão de entender a tristeza oriunda da depressão, eu acho que é o contrário, né? A depressão, ou não, tanto faz. Eu começo com uma tristeza que é superficial, mas ao me aprofundar nessa tristeza, eu chego a essa depressão, que é como se eu tivesse mais fundo, num local de mais difícil acesso. É isso. Como sair? Fazendo o processo contrário, né? Se eu conseguir me aprofundar, me enxergando apenas naquilo que eu não tenho de tão bom, ou naquilo que eu não consegui valorizar, como é que eu saio? Começando a enxergar em mim os valores que eu tenho, não é? É por aí. Pode falar, Fred. Vamos lá. Pode ficar alegre no enterro de alguém por questões de alívio? Aí continua. Ou seria algo contra os padrões da nossa sociedade? São duas perguntas. Ficar alegre no enterro de alguém por alívio, ou seria contra os padrões da nossa sociedade? Olha, são coisas assim bem diferentes, né? Que podem, eu vou falar de algum aspecto disso, eu não posso encarar isso como um todo, porque, por exemplo, eu posso sentir alívio porque, por exemplo, essa pessoa que veio a falecer, que veio a desencarnar, ela estava num grau de sofrimento muito grande. Então, o alívio que eu estou sentindo é porque eu, ao vê-la em tamanho sofrimento e não podendo auxiliar, sinto esse alívio por mim e pela pessoa. Outra coisa é, por exemplo, a pessoa adoeceu e eu fiquei como cuidadora dela e ela me dava tanto trabalho que o alívio que eu sinto é que ela desencarnou e eu não tenho mais essa responsabilidade, ok? É uma outra situação. O que a sociedade vai pensar disso? Talvez nada, porque talvez ninguém nunca venha a saber desse seu sentimento, a menos que você o divulgue. Agora, existem muitas culturas em que, quando desencarna alguém, o sentimento a ser nutrido é o de alegria, por entender que aquela pessoa agora está liberta, que ela vai ter um outro tipo de vida e que essa outra vida vai ser muito melhor. E aí sim eu posso demonstrar minha alegria, não é? Porque aí eu estou sendo compatível até com a sociedade vai entender o porquê desse meu padrão. Então, é uma pergunta que depende do caso. Eu não tenho como abranger uma resposta para todas as situações possíveis. Tá? Tudo bem?
Possivelmente ficou tudo bem. A gente tem certeza. Mas vamos lá, mais uma pergunta. Uma pessoa que desencarna porque adoeceu seu corpo por alimentar a tristeza pode ser considerado um suicida indireto? Sim e não. Tá? Sim, se essa pessoa tiver clareza no que ela está fazendo. Ela tem consciência de que essa tristeza, ela escolheu assim nutrir, ela sabia tinha todos os esclarecimentos possíveis, tinha todas as ferramentas para fazer as mudanças e nada fez. E não, se simplesmente ela se deixou levar por não ver saída. Então, pode ser uma coisa ou pode ser a outra. Não tem como responder. Como vocês dizem, né? Cada caso é um caso. Por enquanto, sem mais perguntas. Bem, tudo que nós conversamos agora deu para a gente perceber que parece que a felicidade ela ainda é algo muito utópico para a gente. Quando não deveria. Porque eu deveria estar gritando aos quatro ventos, eu sou feliz. Porque se eu for enumerar, eu tenho muito mais motivos para agradecer do que a pedir, ou a reclamar, ou a me revoltar. Porque, mas a minha vida você não sabe o que é. Você não sabe como que é a minha vida. Você não conhece com quem eu vivo, você não sabe como que é o meu trabalho, você não sabe isso, eu não sei. Realmente, eu não sei da vida de todo mundo. Mas uma coisa eu sei, todos nós só estamos vivenciando aquilo que necessitamos. E a nossa necessidade nos é atendida por amor e por bondade do Pai. O Pai só nos envia as lições que nós necessitamos ter para nos aprimorarmos, para estarmos nos elevando, para estarmos crescendo. Lembrei agora que esses dias está sendo um pouco dificultado para que seja feita a readaptação do netinho, do meu netinho, e ele tem chorado demais para ir para a escola. Aí, pais e avó e tudo mais ficam com o coração apertado de obrigar o pequeno a ir para a escola quando ele chora, que quer ficar com a mãe, que ele não quer ir. O que acontece numa situação dessa? O que é a escola? Obrigar uma criança a ir para a escola quando ela diz que não quer. É bondade? Difícil dizer, né? Mas o nosso Pai, ele nos coloca nas situações que nós precisamos. Então, às vezes, a gente vai chorando. Só que depois de uns minutos, se você perguntar o que está acontecendo ali, já passou. Então, às vezes a gente reluta em vivenciar determinada situação, se revolta contra o pai, se revolta contra aquele que de alguma forma nos colocou nessa situação, sem primeiro se dar a oportunidade de vivenciar aquilo e ver o que aquilo vai trazer. Porque às vezes aquilo que vai voltar, aquilo que nós vamos colher com esse aprendizado,
vai fazer toda a diferença na nossa vida, no nosso caminhar a partir dali. Vai nos fazer com que nós nos enxerguemos capazes, mais seguros, mais confiantes, mais realizados, em condições de melhor servir, que é algo que a gente esquece. A gente não veio aqui para ser servido. Quando a gente pensa em felicidade, a gente fala, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero aquilo outro, como se a gente tivesse numa loja de conveniências e só tivesse que ir pegando da prateleira o que precisasse. Mas espera, será que eu preciso disso tudo? Do que realmente eu preciso? Fala, Fred. Então, uma pessoa com gestos simples pode me trazer felicidade. A felicidade pode vir do externo? Não. Não, porque se eu disser para vocês que a felicidade vem do externo, vocês vão sempre estar aguardando que ela chegue. E não é isso. A felicidade, ela já está à disposição de cada um de nós, em nós mesmos. O que acontece quando eu recebo algo é que eu me alegro. Simplesmente eu me alegro. Eu fico no estado de contentamento, né? Fico contente. Mas isso não quer dizer que a minha felicidade está na dependência disso. Nunca vai estar. A minha felicidade, ela já está em mim. Eu só preciso enxergá-la e tomar posse dela, para que ela seja verdadeira, para que ela esteja comigo em todas as situações que eu for vivenciar, sejam situações de tristeza, de aborrecimento, de insatisfação, de revolta, seja lá o que for, eu levo a minha felicidade junto. E assim que passe esse meu momento de tristeza, a felicidade está ali, me preenchendo. A felicidade, ela já nos foi ofertada desde a nossa criação. É a nossa centelha divina que Deus nos colocou e que é de acesso de cada um. Eu só me deixo ficar infeliz quando eu deixo de acreditar que existe esse ser maior, que existe esse Pai de bondade, que está tomando conta de tudo, mesmo que eu ache que ele não está fazendo direito o serviço dele. Mesmo que eu ache que poderia ser um pouquinho diferente. Mas ele está ali, presente. Tem mais perguntas? Não, agora não. Ok. Então, como eu estava dizendo, esse vivendo a tristeza sem abrir mão da felicidade, nada mais é do que eu entender que este meu vivenciar enquanto ser imperfeito, pelo menos agora, né? Um ser a caminho da perfeição, vou passar por diversos momentos em que a tristeza vai chegar, mas que eu não preciso deixar que a minha felicidade fuja de mim. Porque essa felicidade, essa paz interior que foi colocada aí, ela faz parte da minha consciência, da consciência de quem eu sou, daquilo que eu posso fazer por mim, independente do que aconteça, independente de quem está ao meu lado, independente do que falem de mim, a minha felicidade é minha. E eu não devo, por motivo nenhum, deixar que ela se vá.
O que eu preciso é alimentar o meu estado de gratidão, o meu estado de alegria, o meu estado de contentamento. Por quê? Porque as coisas que me chegam, eu posso enxergá-las com gratidão, mesmo que não seja aquilo que eu queria. Mesmo quando eu ganho um presente que não era o que eu queria, eu posso continuar a ser grata, agradecendo, porque aquela pessoa lembrou de mim, porque ela teve o cuidado de me dar algo que para ela poderia me agradar. Sentir o prazer de estar vivenciando a vida com tudo de bonito, tudo de belo que a vida me proporciona a cada dia que nasce. E que às vezes me passa despercebido, porque eu estou focando apenas nas coisas que eu ainda não tenho, nas coisas que eu gostaria de ter, esquecendo de valorizar tudo aquilo que eu já possuo, tudo aquilo que já foi me dado, tudo aquilo que eu tenho em mim. E se eu descuido disso, eu vou sim trazer para mim a infelicidade. Porque eu posso estar vivendo um momento de alegria estando infeliz. Porque às vezes eu acredito que para estar feliz, eu tenho que estar rindo o tempo todo. Isso não é felicidade. Eu não preciso estar numa festa para me reconhecer feliz. Aonde quer que eu esteja, a felicidade pode me acompanhar. Porque ela é o reconhecimento de quem eu verdadeiramente sou. Ela é o reconhecimento dessa proposta maior que o Pai tem para comigo, de me fazer crescer, de me fazer ser um ser melhor, de usar dos meus talentos, de usar das minhas capacidades, do meu potencial, para solucionar aquilo que eu ainda não sei, para aprender aquilo que eu ainda não sei, para amar e ser amado, para sorrir, para festejar, para glorificar. Eu posso escolher. Está nas minhas mãos fazer isso. Então, não deixem que ninguém os entristeça. Ou se os entristecer, não os deixe nunca fazê-los infelizes. Porque a felicidade é de cada um. Segura a sua, guarda com carinho, protege. Porque a gente pode fazer isso, só precisa querer, tá bom? Eu estou encerrando, porque não estou vendo mais o que colocar. Foram tantas as perguntas que eu acho que as perguntas já trouxeram bastante argumentos. Espero ter sido convincente de que essa nossa felicidade, ela é para hoje, tá? Não saiam mais à busca, não fiquem mais a procurá-la. Enxerguem essa felicidade já em vocês. Deixem que ela ocupe os espaços, para que não sobre espaço para tristeza, para mágoa. Porque se vocês estiverem preenchidos com essa felicidade, dificilmente a tristeza vai ocupar espaço em vocês. E aí, é só viver, não é? Tá bom? Gente, eu agradeço muito por vocês terem me possibilitado essa conversa, né? Espero, de alguma forma, ter tornado esse assunto leve o suficiente para que a gente construa, né, a nossa felicidade
com tudo aquilo que a gente já tem de condições, de esclarecimento, e aquilo que a gente não tiver, que a gente busque, que a gente procure. Porque desamparados nós nunca estamos, sozinhos muito menos. Então, é só confiar, tá bom? Eu posso fazer minha oração para encerrar? Ok. Querido e amado Pai, nós queremos lhe agradecer. Queremos lhe agradecer porque nos oportunizamos hoje buscar em nós mais clareza, mais entendimento daquilo que nós já podemos fazer por nós mesmos. Estamos seguindo rumo a essa jornada, a essa evolução que pode parecer distante, mas que ela é feita de passo e passo. E neste momento, nós escolhemos estarmos unidos ao teu amor, trazendo a confiança, a serenidade, o equilíbrio, para que tudo aquilo que a vida nos oferte seja por nós encarado como apenas aprendizados. Alguns um pouquinho mais difíceis, outros um pouquinho mais fáceis, mas todos superáveis. E que com isso possamos estar a cada dia nos fortalecendo, na confiança de que o Senhor nunca nos deixará. Estará sempre conosco, assim como a nossa felicidade. Então, mais uma vez, muito, muito obrigada por tudo. Que assim seja.